Vamos fazer algumas poses que demandam a sua atenção. Quando você praticar yoga, é muito importante que você observe os limites do seu corpo, para que você não se machuque. O yoga pode ser tanto uma solução interessante para aumentarmos a flexibilidade e a saúde de um modo geral, ou pode ser um grande problema se for praticado incorretamente e se não respeitarmos os limites do nosso corpo. A gente vai ganhando flexibilidade e a possibilidade de se mover melhor à medida em que praticamos. Então você notará ao longo do tempo que você consegue novas posturas, uma maior flexibilidade e uma maior mobilidade. A pose que faremos agora é muito conhecida de todos nós. É a chamada pose da borboleta. Essa é uma pose que nos ajuda muito a trabalhar a flexibilidade da parte interna das coxas. Essa pose é chamada de Baddha Konasana. Vamos ver como fazê-la. Traga as solas dos seus pés juntas e segure a ponta dos pés. Alinhe a sua coluna e force os seus joelhos para baixo. Essa é a pose completa. Caso você não alcance essa abertura, é importante que você apoie a região dos seus joelhos. Você pode colocar almofadas ou bloquetes de yoga e de pilates, caso seja necessário. Se você se mantiver nessa pose sem apoio, é possível que você lesione seus joelhos. Portanto, vá conquistando essa abertura que é desejada para que você possa fazer o exercício com segurança e se sinta bem. Essa pose é conhecida como pose da pinça. Nós partimos, então, dessa pose assentada, com as pernas esticadas, a coluna alongada. Você pode também ajustar os glúteos, puxando os glúteos para trás, procurando sentir os isquios apoiados no chão. Eleve os seus braços paralelamente, estique a sua coluna, inspire e vá descendo o seu tronco devagar. É importante que a sua coluna permaneça alongada. E vá descendo, veja qual é o limite do seu corpo. Se possível, faça a pose completa, de forma a segurar a ponta dos dedos dos pés com as suas mãos. E mantenha-se nessa pose por alguns instantes. Pode ser que de primeira seja difícil fazer essa pose. Então você pode sempre utilizar, por exemplo, um tecido para te ajudar a ir ganhando flexibilidade. Basta que você apoie os seus pés nesse tecido, segure com as suas mãos, mantendo as suas pernas bem esticadas, a coluna também bem esticada. Inspire e vá descendo aos poucos, utilizando então este apoio do tecido para te ajudar a ganhar a flexibilidade. Respeite o limite do seu corpo, não vá além daquilo que seja possível para você fazer com certo conforto. E pouco a pouco você conseguirá ampliar cada vez mais o seu movimento, trazendo então um profundo alongamento para a sua coluna e para as suas pernas. A pose que faremos agora é a pose do corredor, Anjaneyasana.
Esta pose é feita da seguinte forma: entre em plataforma, com as mãos apoiadas no chão e os pés, a coluna alongada, e traga o pé direito à frente, de forma que ele fique entre as suas duas mãos. E procure descer o máximo que você puder a sua perna esquerda. Você pode fazer os ajustes necessários. E segure nessa pose. Você verá que há o alongamento da musculatura das coxas, principalmente, e também das panturrilhas. Segure na pose por cerca de 30 segundos, descanse e depois faça do outro lado. A pose que faremos é uma pose muito comum nas práticas de yoga e é chamada de Adho Mukha Svanasana, ou a pose do cachorro olhando para baixo. Esse é um exercício que nos ajuda muito com a flexibilidade, principalmente da musculatura das pernas, do tronco e até mesmo dos braços. Então vamos entrar na pose. É importante que você utilize o que for necessário, por exemplo, almofadas para te ajudar a se apoiar. Numa superfície plana, entre na posição de joelhos e com as mãos apoiadas no chão. E pouco a pouco vai elevando os seus quadris. Ajuste a abertura das suas pernas de forma a que fique mais ou menos na largura dos quadris. E apoiando as mãos no chão, empurre os quadris e as pernas para trás. E segure nessa pose por 30 segundos até 60 segundos. Você pode aumentar o tempo à medida em que se familiariza com esta pose. Ok, vamos então encerrar esta pose. Nós vamos agora fazer a postura do pombo. Essa é uma pose que exige muita flexibilidade. Traz um alongamento extremo e, portanto, deve ser praticada com muito cuidado. Veja se é possível para você entrar na pose em que você apoia as suas mãos no chão, você pode usar uma almofada. Se for necessário, você pode apoiar os seus antebraços no chão. Dobre a sua perna esquerda e estique a sua perna direita atrás de você. Teste como está a sua pelve, como está toda a estrutura relacionada à parte mais baixa do seu abdômen. E se for possível para você, levante a sua perna direita dobrando-a. Segure nessa pose, veja se é possível para você. Caso seja muito difícil assim, você pode apoiar os seus antebraços no chão, o que vai facilitar o seu movimento. Veja se é possível para você alcançar com a sua mão direita a sua perna direita. Se for possível, segure essa pose, segurando então a ponta dos seus pés, empurrando a ponta dos pés para baixo,
abrindo o peito e elevando o seu peito. Você pode também usar um tecido para enlaçar o seu pé. Isto facilita muito a pose. E segure, fazendo o alongamento, então, da região do glúteo, da coxa, tanto de uma perna quanto da outra. Observe como está a sua coluna. E segure nessa pose por cerca de 30 segundos.